Presidente, cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, cumprimento as eminentes ministras, ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, cumprimento os eminentes Edson Fachin, ministro do STF, por videoconferência. O eminente ministro relator, ministro Cássio Nunes Marques. ADI 5779, requerente CNTS. Plenário julga a lei que autoriza a produção, comercialização e consumo de remédios para emagrecer. A função, relator, ministro Nunes Marques. As atribuições das agências reguladoras, nomeadamente da agência reguladora na área da saúde, das atribuições sanitárias, da vigilância sanitária, cumprimento, portanto, de modo especial, o eminente ministro relator, e também o voto que o acompanhou, proferido pelo eminente ministro Alexandre de Moraes. Cumprimento também, senhor presidente, as sustentações orais que aportaram à tribuna virtual desta sessão, ao doutor Rodrigo Correia da Silva e também ao professor doutor Augusto Aras, procurador-geral da República, que deduziu a posição do Ministério Público diante dessa importante e relevante questão. Senhor presidente e eminentes pares, eu principio por salientar o ponto inicial com o qual me coloco de acordo e, portanto, acompanho Sua Excelência, o eminente ministro relator, no conhecimento desta ação direta de inconstitucionalidade 5779. Como se pôde depreender, não só dos votos, mas até mesmo dos debates, de modo especial pela sempre interrogante, oportuna e pertinente questão suscitada pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski, que o que aqui se debate diz respeito ao conteúdo da Lei 13.454 de 2017, conteúdo esse que, a rigor, pode ser efetivamente circunscrito, porque esta é a razão de ser desta lei, no artigo 1º, cujo teor dispõe que ficam autorizados a produção, a comercialização e o consumo, sob prescrição médica no modelo B2, dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e manzindol. Fecho parênteses. Em pauta ADI 5779, requerente CNTS. Este artigo. Quem vota é o ministro Edson Fachin, por videoconferência. A argumentação que a requerente, que eu entendo, tal como Sua Excelência, o relator, tem legitimidade ativa, por isso estou reconhecendo interesse e possibilidade de residir a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde como parte autora de uma ação direta de inconstitucionalidade, as alegações, como já pudemos verificar, são no sentido de que haveria violação à reserva de administração e, portanto, violação à separação dos poderes. Gostaria de ressaltar desde o início que os votos que me precederam conferem uma interpretação inegavelmente fundamentada, respeitável e que aporta à controvérsia uma solução, dentre as soluções possíveis, uma solução digna de todo respeito. Nada obstante, senhor presidente, pedindo as mais respeitosas vênias aos votos que me precederam, peço licença para apresentar uma compreensão que está um pouco distoante ou dissonante das percepções até este momento exaradas. Até porque não apenas há precedente desse Supremo Tribunal Federal em sentido diverso, como também, com o devido respeito,
não me parece que a regulação infraconstitucional, que é conforme as atribuições encartadas na Constituição Federal, permitem assentar a constitucionalidade desta Lei 13.454, a qual, e por isso li o artigo 1º, em momento algum tratou da necessidade do registro desses medicamentos ou destas respectivas substâncias a serem prescritas do registro no órgão competente. Por isso, senhor presidente, as razões que trago e que já estão vertidas numa compreensão que me permito fazer chegar às vossas mãos, pelos vossos gabinetes, para onde remeti nesse momento, eis que o voto de Sua Excelência, o relator, já está proferido, na compreensão que marcha, e é isso que vou procurar o mais sucintamente possível expor, que marcha para reconhecer a inconstitucionalidade da lei e julgar esta ação direta totalmente procedente. E o precedente do qual procuro me valer é precisamente o precedente no qual fiquei vencido. Portanto, formou-se uma estável maioria, em meu modo de ver, uma larga formação majoritária no colegiado, na ADI 5501 da relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, no sentido de considerar, leio literalmente o que lá se assentou há menos de um ano, 26 de outubro de 2020, há menos de um ano, lá se assentou. É inconstitucional ato normativo mediante o qual autorizado o fornecimento de substância, sem registro no órgão competente, considerados o princípio da separação de poderes e o direito fundamental à saúde. Como mencionei, o julgamento se deu em 26 de outubro de 2020 e restou publicado em 1º de dezembro de 2020. Ainda que vencido naquela ocasião, 2 ordens de reflexão extraio desse precedente para o presente caso concreto. A primeira é para afastar, e obviamente até esse momento não se cogitou disso, mas eu me permito desde logo afastar qualquer reflexão que nos conduza para uma outra seara que não seja a seara administrativa. Portanto, afastar qualquer inflexão que se marche para a seara das respostas sancionadoras de determinadas condutas na espacialidade do direito penal. Isto me permite, portanto, assentar que o uso privado de substâncias foi o que eu assentei naquele julgamento da DI 5501, que o uso privado de substâncias, ainda que apresentem efeitos eventuais nocivos à saúde humana, se insere no âmbito da autonomia privada, está imune à interferência estatal em matéria penal, que não é do que se trata aqui, eu apenas estou a remarcar para fazer esta diferença. Isso porque, como lá sustentei, e aqui continuo a sustentar, que o uso de substâncias químicas é permitido se não há lei que as proíba. Portanto, ainda que venha o legislador eventualmente a proibi-la, estabelecendo, portanto, uma pena, uma resposta sancionatória na ambiência da norma penal, aqui encontraria um limite nítido no princípio da ofensividade, que, como lá assentei, tem estribo constitucional e serve de parâmetro, inclusive, para controle de atos normativos emanados do Poder Legislativo. Mas, como eu disse, a questão aqui não é esta primeira dimensão que trago à colação, e sim
a segunda. Ou seja, a questão está em saber, e esta é a interrogação que me permito realçar feita pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski, e que, a rigor, em meu modo de ver, na intervenção de Sua Excelência, está o cerne da controvérsia que estamos aqui a desafiar. Qual seja, se nesta matéria, neste uso dessas substâncias, cujos nomes já foram aqui mencionados e de forma muito escorreita, por mais de uma vez, por Sua Excelência, o eminente ministro relator, eu me permito dizer que são essas as substâncias das quais nós estamos a tratar. Pois bem, se esse uso destas substâncias está ou não imune à regulação administrativa da agência respectiva. E, portanto, para responder... Voto do ministro Edson Fachin, por videoconferência. Antes de tudo, um precedente com menos de um ano, dizendo que não há imunidade à regulação administrativa. Portanto, é necessário que haja o respectivo registro e o exame da agência reguladora. Ao lado deste argumento quanto ao precedente, entendo que a matéria deve ser posta à luz da Constituição, nomeadamente do inciso 1º do artigo 200, segundo o qual compete ao Sistema Único de Saúde controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Esse assento constitucional se projetou em alguns diplomas legislativos infraconstitucionais, a começar pela Lei 8.080, de 1990, que definiu o Sistema Único de Saúde, ou seja, este que controla, fiscaliza produtos e substâncias de interesse para a saúde, é disso que estamos aqui a tratar hoje, produtos e substâncias de interesse para a saúde. A Lei 8080 de 1990 definiu esse sistema como o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. E foi esta mesma lei que atribui ao órgão de vigilância sanitária as competências para, e me permito citar literalmente, as competências para o controle de bens de consumo que direta ou indiretamente se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos da produção ao consumo, fecho aspas, da citação. Portanto, a execução desta política, que tem previsão constitucional e que vincula a todos, ao legislador e ao julgador também, a previsão desse controle, dessa fiscalização de produtos e substâncias, e é disso que estamos a tratar, portanto, uma matéria nitidamente constitucional. A execução desta política está a cargo da Anvisa, a agência responsável pelas ações de vigilância sanitária, quer nos termos da já mencionada Lei 8.080, quer de lei mais recente, que é a Lei 9782 de 1999. E a Anvisa se defere à competência para regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública. Por sua vez, esta matéria já encontra, ou seja, já vem nesta direção, desde mesmo antes da Constituição, quando a vigilância sanitária, na a Lei 6360 de 76, e que se projetou para depois da Constituição,
prevê que a vigilância sanitária tem sob seu manto, ou seja, ficam sujeitos à vigilância sanitária os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos. Portanto, submeter esta matéria à Anvisa, que é a regra. Não se pode legislar sobre a exceção, que é a mora injustificada, que é a negligência com a saúde hipotética de uma própria agência reguladora encarregada de cuidar da saúde. Nós aqui estamos a falar da regra. E a regra de assento constitucional é aquela que ilumina que a decisão tomada pela Anvisa tem por finalidade garantir segurança, eficácia e qualidade do produto destinado à saúde humana. Em pauta ADI 5779, requerente CNTS. Relator o ministro Nunes Marques. Exigência de registro prévio, que é atribuído, esse registro, apenas e exclusivamente à Anvisa. Esta prerrogativa configurar-se-ia como uma prerrogativa absoluta acima de quaisquer poderes ou deliberações? Evidentemente que não. Mas o ônus argumentativo, o ônus para se desincumbir de uma mora intencional, ainda que hipotética, de uma agência que deveria cuidar da saúde e acaba cuidando, portanto, do seu avesso, acaba produzindo patologia por uma eventual mora, ou mesmo uma inércia ou negligência injustificada, não se coloca essa atribuição como um poder absoluto. Mas nós estamos aqui a falar da regra. E a regra, portanto, é a regra da deferência técnica a quem a Constituição propiciou que normas infraconstitucionais, conforme a Constituição, defere, atribui e confere a respectiva competência. Por isso, entendo que esta decisão, que é uma decisão da agência reguladora, ela transcende os limites de um mero juízo de adequação normativa hierárquica. E é claro que é uma intervenção que tem reflexos no plano da saúde e também reflexos no plano das razões econômicas, sem dúvida alguma, pois esta é a espacialidade definida pela Constituição. Saúde, iniciativa privada, razões de saúde e razões econômicas compõem todas as razões legitimamente esse amplo espectro que tem guarida constitucional. Nada obstante, a agência reguladora tem sua função prioritária voltada para esta preocupação, que é preferencial, que diz respeito à saúde. Nada obstante, é claro, que o Estado, e o Estado eventualmente pode fazê-lo por agências reguladoras, também intervém na ordem econômica e pode fazê-lo diretamente, como prestação de serviço público ou determinados regimes, ou indiretamente por uma atividade normativa complementar. Esta atividade normativa complementar também ela tem assento na Constituição, nomeadamente no seu artigo 174. Isto significa, de qualquer sorte, que este fundamento de legitimidade da função regulatória, da razão de ser a atuação da agência reguladora, mas, obviamente, não exclui a atuação da agência reguladora das balizas constitucionais para o desempenho de sua função, ou seja, aquela função que equilibra o princípio da intervenção direta e, de outro lado, o princípio da subsidiariedade. E por que eu estou a dizer isso? Apenas para dizer que também no voto que venho
agora a trazer a colação, procuro fazer o que me parece inerente à missão da prestação jurisdicional de índole constitucional, que é harmonizar os princípios da livre iniciativa com a justiça social, o que, aliás, também está expresso no caput do artigo 170 da Constituição. Por isso, nesse universo de questões, a intervenção do Estado, a intervenção direta, só se justifica em casos específicos e previstos do serviço público, como está no artigo 175 da Constituição, ou nas hipóteses de exploração direta de alguma atividade, como prevê o artigo 173 da Constituição. As demais funções chamam para si as agências reguladoras e são desempenhadas por agentes privados, precisamente por força do princípio da subsidiariedade. Isso não significa que os agentes privados estejam, eles, imunes ao poder regulador dessas agências, e no caso da Anvisa. E, evidentemente, que o seu exercício, o exercício da livre iniciativa, precisa passar pelo escrutínio de não trazer, no caso da saúde, malefícios de ordem sanitária. E este exame é um exame que, como regra, diz respeito à agência reguladora e à Anvisa. Por isso, essa atividade estatal da Anvisa, vale dizer, de controle de medicamento, é indispensável. Nos termos dessa filtragem constitucional, é indispensável para a proteção do direito à saúde. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, as razões apresentadas pela parte requerente no âmbito dessa ação direta se referem precisamente à violação do direito à saúde. E direito esse que consubstancia dever de atuação para a Anvisa, nos termos da Lei 9782 de 99, que já mencionei. Dever que tem a Anvisa traduzido na sua competência de regulamentar, controlar e fiscalizar medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais insumos, processos e tecnologias. Também cabendo à Anvisa o controle de registro de substâncias. Por isso, parece-me que a extração das atribuições da Anvisa são diretamente fornecidas por este assento constitucional. Por isso, a pertinência que vejo na questão anteriormente formulada, qual seja, pode o Congresso Nacional autorizar a produção de substância que potencialmente pudesse afetar a saúde humana, dispensando o registro? E notemos, em precedente, a dispensa se referia expressamente, no caso presente, a uma ligeira, mas em meu modo de ver, não substancial diferença, que aqui há um silêncio eloquente, não se referindo a esse registro, o que, no meu modo de ver, implica numa lei de efeitos concretos de reduzida latitude hermenêutica, até mesmo para uma interpretação conforme. Daí o sentido da procedência integral que propus para deixar nítida a minha posição logo ao começo do voto. A resposta que esse Supremo Tribunal Federal deu a essa pergunta na ADI 5501 foi negativa. E esta resposta negativa, claro, não pode deixar de levar em conta que a competência atribuída à agência reguladora não é, por assim dizer, exercida de uma maneira discricionária.
sem que haja, do ponto de vista técnico e do ponto de vista do ônus da fundamentação, um exercício dentro dos limites da lei. E é claro que a concretização da proteção à saúde, a rigor, é feita pelo legislador constituinte originário, que permite a extração dessa espacialidade normativa da qual decorrem as competências da Anvisa, e pelo legislador que, em sede dos poderes daí derivados, editou lei para atribuir essas funções à agência reguladora. Por isso, a própria constituição de agência para realizar as atribuições de controle é mesmo faculdade do legislador, ou seja, a legitimidade da atuação regulatória, disso não há dúvida nenhuma, há de ser exercida intra-lege, ou seja, intrasistematicamente, para evidenciar que há limites na atuação da própria agência reguladora nos termos da lei. Nada obstante, não haver em tese impedimento para que determinada substância viesse não apreciada pela agência reguladora criada pelo legislador, mas quiçá apreciada pelo próprio órgão, pelo Poder Legislativo, que constituiu a agência reguladora. E, nesse sentido, caberia verificar-se quais são os critérios, os processos, as técnicas e as respectivas fundamentações que nesta lei, que é a rigor reduzida a um artigo, que é o artigo 1º, não são presentes, não estão presentes. Por isso, a liberação da produção e comercialização de qualquer substância que afete a saúde humana deve ser acompanhada de medidas necessárias para garantir a proteção suficiente do direito à saúde. E entre nós, inúmeros ministros e doutos constitucionalistas que têm assento nesta bancada, dentre tantos, ministra Carmen Lúcia, ministro Alexandre Moraes, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Gilmar Ferreira Mendes, que em seus cursos de direito constitucional tratam deste tema. Cito o curso de direito constitucional do eminente ministro Gilmar Ferreira Mendes, que explicita, a partir da página 641 da edição de 2015, o dever genérico de proteção alicerçado nos direitos fundamentais que permitem o reconhecimento de uma irradiação de forma remota, o voto do ministro desses direitos Edson Fachin sobre toda a ordem jurídica. Sua Excelência, com fundamento na compreensão daquilo que representa a base do direito moderno das famílias romano-germânicas ocidentais em matéria de direito constitucional, traduz a compreensão da proteção dos direitos fundamentais não apenas na proibição de intervenção, que expressam um postulado de proteção, mas também uma proibição quer do excesso e quer da insuficiência. Isso significa, diz o eminente ministro relator, e eu estou citando trecho do qual se valeu o nosso sempre decano, o ministro Celso de Mello, no recurso extraordinário 639-337, em que, citando a obra doutrinária do eminente ministro Gilmar Mendes, faz, portanto, referência a esse trecho segundo o qual o Estado, após haver reconhecido os direitos prestacionais, assume o dever não só de torná-los efetivos, mas também se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a preservá-los. Por isso, é preciso deixar bem nítido, não é, ao menos em tese, obstado ao Poder Legislativo regulamentar a comercialização de determinada substância
que pode impactar positivamente ou não a saúde humana. Mas é preciso, quando o faça, e daí porque estamos diante de uma lei de efeitos concretos, quando o faça, que sob pena da proibição, da proteção insuficiente e, portanto, de uma ofensa à proibição de retrocesso, faça com minudente regulamentação, indicando formas de apresentação do produto, disposições relativas... Plenário julga a lei que autoriza a produção, comercialização e consumo de remédios para emagrecer. ADI 5779, requerente CNTS. Relator, ministro Nunes Marques. Substâncias, neste caso, referidas pela lei, que entendo seja, por isso mesmo, inconstitucional, ao deixar de atribuir a essas substâncias as mesmas garantias de segurança pelas quais passam os demais produtos destinados à saúde humana, há, em decorrência disso, inconstitucionalidade material ante a proteção insuficiente do direito à saúde. Abro aqui um parêntese, senhor presidente e eminentes pares, para dizer que a própria Anvisa, e de algum modo também o pronunciamento sempre elogiável da Procuradoria-Geral da República, permitiriam, num determinado ângulo, que a lei pudesse ser considerada constitucional, de modo a ser interpretada a não dispensar o registro da agência. Mas o problema é que esta lei de efeitos concretos acaba prevendo, precisamente pelo seu silêncio, a autorização para a qual não chama o registro prévio. Isso significa, portanto, que não há latitude hermenêutica. Até tentei investigar essa hipótese, mas cheguei à conclusão que não há latitude hermenêutica que propicie essa interpretação conforme desta matéria. Por isso, aqui, ainda que seja irrazoável supor, na linha do que se sustentou, e faço uma citação de um conhecido caso, para quem estuda as questões de interseção entre direito e saúde, entre saúde como espaço de proteção humana e o direito como espaço da expressão da normatividade jurídica, seja irrazoável supor, na linha do que o juiz Roger, especialmente, ele sustentou, no caso Abigail Alliance for Better Access to Developmental Drugs versus von Essenbach, julgamento esse 2008, portanto, ainda que seja irrazoável supor que a proteção à saúde dependa apenas de tratamentos considerados razoavelmente seguros, aqui há uma distinção relevante, mas não para os efeitos dessa controvérsia. Há uma distinção relevante com a ação direta de inconstitucionalidade 5501, que tratava de pacientes em estágio terminal e de função paliativa. Não é disso que aqui se trata. Portanto, se nem mesmo para pacientes em estágio terminal, com função meramente paliativa, esse Supremo Tribunal Federal, e lá eu fiquei vencido, e a maioria colegiada assim entendeu, que é inconstitucional a dispensa do exame da agência reguladora, que dirá aqui relativizar o controle estabelecido. E, portanto, essa relativização, com todas as vênias aos votos que me antecederam, e, como disse ao início, e não foi apenas um reconhecimento epidérmico, especialmente o voto de Sua Excelência, o eminente ministro relator, que verticalizou o exame da matéria. Edson Fachin, ministro do STF. O ministro vota por videoconferência na ADI 5779, requerente CNTS. O plenário julga a lei que autoriza a produção, comercialização e consumo de remédios para emagrecer.
na espacialidade da técnica do direito para dizer que, quando há essa autorização legislativa, nós não podemos ter um mínus em relação às cautelas que dizem respeito à proteção da saúde. Por isso, a atuação, e assim concluo, presidente, a atuação do Estado por meio do Poder Legislativo não pode, nos termos da Constituição, autorizar a liberação de substância sem a observância mínima dos padrões de controle previstos em lei editada pelo próprio Poder Legislativo e veiculados, nestes casos, normalmente são veiculados por resoluções da Anvisa, que, como procurei sustentar, tem a legitimidade intralegem do seu exercício extraível ou extraída da própria Constituição. Por isso, nada obstante eu tenha feito um esforço, que quizá não foi suficiente, para compreender a posição do documento relevante da Anvisa, que admitiu a interpretação conforme e do escorreito parecer da Procuradoria-Geral da República, que propicia uma compreensão nessa mesma dimensão, concluir que, nos termos em que a lei está posta, diminuta latitude diante dos efeitos concretos que derivam de um único artigo central da lei, não cheguei a outra conclusão que não há de declarar a inconstitucionalidade da lei, e como voto, senhor presidente, julgando a ação integralmente procedente. Muito obrigado, ministro Edson Fachin. Então, ao centro da mesa, em formato da letra U invertida, o ministro Luiz Fux, presidente do STF. O ministro Alexandre de Moraes julga parcialmente procedente e o ministro Edson Fachin julga integralmente procedente. É isso, ministro Alexandre? Senhor presidente. Pois não. Era só um ajuste nessa parte dispositiva. Como se trata de declaração de inconstitucionalidade, talvez fosse melhor julgar improcedente a ação e manter a ressalva que eu fiz da possibilidade da Anvisa rever os atos se surgir evidências novas. Eu achei... Então, foi por isso que eu consultei, para nós prosseguirmos o julgamento já com essa definição. O ministro Alexandre está com a palavra. Obrigado, presidente. Presidente, eu julguei inteiramente improcedente. Até porque, na minha fundamentação e depois complementando com a observação do ministro Ricardo Lewandowski, a minha fundamentação principal para a improcedência é exatamente o fato de ter ocorrido, eu diria, um abuso da Anvisa de proibir de forma absoluta. Então, o restante, o procedimento vai ser o normal. Qualquer laboratório que pedir a importação, a produção, a venda, a Anvisa vai analisar. Ela só não pode partir da premissa que é proibido de forma absoluta esses insumos, esses medicamentos. Então, eu aqui também é totalmente improcedente. Não estava em jogo o ato da Anvisa, né? Em jogo estava a própria lei, né? Mas Vossa Excelência julga integralmente. Com a palavra o ministro-presidente, ministro Luiz Fux. Integralmente improcedente? Improcedente, porque entende que a lei é pode constitucional. eventualmente sobrepor-se à agência. Exato. Tá bom, integralmente é improcedente. Então, o ministro Alexandre é improcedente. O ministro Nunes Marques também é improcedente com a ressalva. Ressalva. E qual é a ressalva do ministro Nunes Marques? O ministro Nunes Marques julga improcedente. Pergunta o ministro Gilmar Mendes. A Anvisa, diante de fatos novos, determinar de novo a suspensão, não é isso? Porque na ação eles tentam também, talvez por um alterdito, evitar que a Anvisa crie ou faça uma nova avaliação. Então, eu estou julgando... Reitera o ministro relator, ministro Nunes Marques. Constitucional a lei, mas mantendo uma ressalva, né, que se surgir novas evidências de que o uso das substâncias
possam trazer mais riscos do que benefício, a agência ela não ficar impedida de deliberar novamente pela suspensão ou restrição. Até porque, como bem colocou o ministro Alexandre de Moraes, a liberação dessas substâncias, ela não afasta uma outra lei que não foi declarada inconstitucional, que é a 9.782 de 99, que continua incólume e atribui à agência os poderes de proibir fabricação, importação, armazenamento, distribuição, comercialização. Então, qualquer produto que entre no Brasil com essas substâncias serão submetidos ao crivo da agência. Havendo nova evidência, ela pode renovar, ou melhor, confeccionar um novo ato de suspensão ou restrição. Então, é uma ressalva que eu fiz. Mas a lei eu declaro constitucional. É por isso que ele utilizou a expressão rebus sic stantibus. Não foi isso, ministro Nunes Marques? Por isso que Vossa Excelência utilizou, está julgando com a cláusula rebus sic stantibus. Se surgirem novas... Sim, porque ADI 5779, requerente CNTS. O produto seja, ao contrário, liberado e depois se verifica que ele tem efeitos outros... Gilmar Mendes, ministro do STF. Também... Pode acontecer. E tem todas as outras condições dos produtos que têm que ser aferidos, né? Se a posologia está correta... Com a palavra o ministro relator, ministro Nunes Marques. A substância ela não é vedada a entrada no Brasil, mas isso tudo vai passar por um processo de fiscalização normal. Permite, ministro Cássio? Interveio o ministro Alexandre de Moraes. Esclarecer também o ministro Gilmar, exatamente essa me parece a questão importante, que o ministro Cássio, o ministro Nunes Marques colocou. A questão de que o produto não é vedado. A Anvisa vai continuar a fiscalizar a autorização da venda de todos os medicamentos que são feitos a partir desses produtos. O que até agora, antes da lei, ocorria é que simplesmente a vedação era absoluta. Não havia nenhum procedimento para verificar a origem, a dosagem, a posologia, etc. O que me preocupa a partir de uma decisão legislativa, se fazer uma liberação de um produto. É esse o meu ponto, ministro Gilmar, exatamente. Esse é um ponto que eu queria só ponderar antes de votar. Este é um caso específico, o ministro Nunes Marques e também o ministro Alexandre fizeram importantes considerações. O plenário julga a lei que autoriza a produção, comercialização e consumo de remédio para emagrecer. ADI 5779, requerente CNTS. Mas vamos dizer que... Com a palavra o ministro Gilmar Mendes. Para o tratamento da Covid... O ministro fala por videoconferência. O Congresso tivesse votado uma lei que mandasse prescrever ou autorizasse a prescrição, sei lá, da ivermectina, da hidroxicloroquina e coisa do tipo, e vedasse a Anvisa de fazer aí os devidos acompanhamentos, que são feitos e que et nunc, como já foi dito, quer dizer, muitas vezes isso vai mudando no tempo. Aqui é uma típica lei medida, né, chamada Maßnahmengesetz, e que, de fato, repercute sobre a função dessa agência. O ministro Fachin já teve a oportunidade de mostrar, e até uma decisão que é tomada, depois pode ser, ao longo do tempo, verificada. E aqui, como tudo indica, muitos desses produtos que foram, de fato, vedados, eram vedados também por agências internacionais de reconhecimento nomeado. Então, eu só queria... Ministro Gilmar, permite? Sim, por Porque favor. eu tratei dessa questão no meu voto. Vamos supor o inverso, que quem tivesse autorizado isso fosse a Anvisa, não o Congresso. Uhum. Veja, por isso que eu iniciei de forma abstrata dizendo que tanto a Anvisa pode abusar, e aí tem que haver fiscalização judicial e congressual pode ocorrer, como se o Congresso tivesse editado uma lei desarrazoada, como anteriormente, que é o precedente, no caso do câncer, a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade. O que me parece que nós não poderíamos, ou não deveríamos, a meu ver, com todo respeito às posições em contrário,
afirmar de forma absoluta é que o Congresso não pode nunca exercer essa fiscalização em relação à Anvisa. Porque Mas isso, a Anvisa... ministro Alexandre, ninguém está a sustentar aqui até agora. Não, sim, aqui no plenário, não. Mas nas alegações da autora, sim. A autora alega exatamente isso, pleiteia isso. Então, o que ocorre é o Congresso sustou por decreto legislativo, o que seria o correto. A Anvisa ignorou e editou de novo. Ia ficar gato e rato. Então, o que fez? O Congresso editou a norma autorizando, mas condicionando toda a aprovação, porque não mudou essa aprovação dos medicamentos a serem fabricados e fornecidos, mas permitindo essa utilização, que de resto, e isso o ministro Nunes Marques colocou de forma muito mais densa do que no meu voto, de resto, todas as associações médicas ligadas a essas questões são a favor. Não é uma ivermectina, não é algo que todos são contrários. Aqui, na verdade, a maioria dos endocrinologistas, a maioria daqueles que lutam contra a obesidade, entendem que é importantíssimo manter essa possibilidade, desde que o médico, e ele sim prescreve. Com a palavra o ministro Alexandre de Moraes. A única perplexidade que eu acho que está reinando aqui é que a Anvisa tem uma competência derivada da Constituição Federal. Ministro Luiz Fux, presidente do STF. É um órgão que tem capacidade institucional para avaliar essas questões relativas à saúde ou medicamento. Agora, o que assim causa uma certa estranheza diante dos julgamentos da pílula do câncer e dos casos de Covid é exatamente o fato de o Legislativo se contrapor à expertise da Anvisa e liberar um medicamento proibido pela Anvisa. Então, é mais uma questão de capacidade, no meu modo de ver, uma questão de capacidade institucional, agora também sem prejuízo de levar em consideração que, pelos dados que eu tenho, essa sibutramina é proibida no mundo todo e na Europa. Inclusive, se exige, em alguns países, que se permite, em casos extremos, que médico e paciente assinem um termo assumindo os riscos do consumo da substância. Então, não é tão pacífico assim que a sibutramina... Presidente, essa é a única de todas que nós estamos julgando que está autorizada pela Anvisa atualmente. Não, mas não faz suspenso. Mas depois foi autorizada, somente essa. Pois é, veio a lei e autorizou. Não. A própria Anvisa autorizou essa somente. Ela retirou desse rol. Presidente, só para esclarecer, primeiramente o que bem colocou o ministro Gilmar Mendes, a preocupação dele, eu trago no meu voto esse precedente da fosfoetalonamina, exatamente para mostrar a amazônica diferença entre os casos. Naquele caso, nós não tínhamos sequer um fármaco, era uma substância, foi aprovada sem nenhum critério científico, sem nenhuma entidade opinar, com base apenas, talvez, na compreensão daqueles que confeccionaram aquela norma. E o Supremo Tribunal Federal, exatamente a míngua de base científica e nenhuma aprovação no mundo, na inexistência do produto comercializado ou fabricado em qualquer lugar do mundo, afastou naquela hipótese. O que eu trago é a possibilidade da análise caso a caso. O que estamos a discutir aqui, esse fundo de direito, ele perpassa primeiro pela essa competência privada e absoluta da agência. Então, o meu voto do ministro Alexandre vem no sentido de que isso não é absoluto. Isso não quer dizer também que o Congresso Nacional possa se imiscuir em toda e qualquer atividade. Ela é excepcional. Em relação a esses medicamentos, é bom que fique registrada essa dúvida final do presidente. A grande celeuma desse problema foi quando, em 2011... Com a palavra o ministro relator do feito, ministro Nunes Marques. ...do mercado nacional os 3 medicamentos mais baratos para tratar a obesidade. Ela nunca retirou a sibutramina. A sibutramina ficou como opção. Foi isso
que chamou a atenção da classe médica, porque a sociedade brasileira pobre e obesa não tem mais acesso a medicamentos baratos. Eles foram banidos do país. Trazendo para o lado do direito, há uma diferença em se determinar a instalação de uma defensoria pública, um posto do IBAMA, em uma determinada cidade, por determinação judicial, e a sindicância por parte do judiciário dos critérios para a retirada do órgão. Os motivos determinantes estão presentes quando se evita o fechamento de uma instituição já criada, e não com a obrigação, através de uma decisão judicial, de se criar. Nesse caso, os medicamentos, primeiro, eles já existiam, eram comercializados no Brasil em 2011, desde a década de 60, e o Manzidol desde 1972. Em todo o mundo, os trabalhos científicos, na sua grande maioria, apontam a anfepramona como um dos que menos causa efeito colateral em relação ao coração, autorizado nos Estados Unidos, autorizado em toda a União Europeia. Então, eu fiz um distinguish dos casos. Não estamos tratando aqui da fosfoetanolamina, que não tinha absolutamente base científica, que não tinha aprovação em órgãos internacionais. Estamos tratando de medicamentos que, à época, eram acessíveis à população pobre e obesa e que, sem, até aí, nenhuma fundamentação científica. Por quê? Porque há uma controvérsia internacional, foram retirados da comercialização no Brasil, ficando permitido apenas o mais caro deles. Veja que depois do decreto legislativo, para tentar, ou não se pode aqui julgar por presunção, mas o retorno desses medicamentos vieram com o retorno da sibutramina novamente. E só após a legislação houve uma regulamentação diferenciada. Então, essa é a questão que mobilizou toda a sociedade médica brasileira. Essa é a grande preocupação no momento. Lógico, a maioria dos argumentos, a láteres, não tem o condão, como bem colocou o ministro Edson Fachin, de trazer à baila uma discussão de constitucionalidade, mas é a motivação do Congresso Nacional para sindicar esse ato. Então, agora, nesse caso, ainda considerando como extraordinário e excepcional, eu entendi, com respeito aos que pensam de forma diferente, que o Congresso Nacional poderia, sim, às vezes, como também faz o Poder Judiciário, tentar dar contornos a esse ato administrativo. Agora, ministro Nunes Marques, só para eu poder depois prosseguir na minha vez, eu tenho aqui uma anotação de que, após a análise realizada no Brasil, a Comissão de Medicamentos da Anvisa, CATEM, mesmo após a RDC 52, emitiu parecer pelo cancelamento do registro... Com a palavra o ministro Luiz Fux, presidente da Suprema Corte. Em pauta ADI 5779, requerente CNTS. Plenário julga a lei que autoriza a produção, comercialização e consumo de remédio para emagrecer. Medicamentos que têm o nome de anfepramona, femproporex, Manzidol, esses são remédios já com nome, têm esse nome. E há outros medicamentos que contêm na fórmula sibutramina. E foi exatamente nesse sentido que eu entendi que é o parecer da Anvisa, em razão exatamente do risco aumentado com o consumo dessa substância. E também eu queria trazer só mais um dado, para que nós não vamos conseguir terminar hoje. Só trazer mais um dado. Recentemente, a cirurgia bariátrica foi liberada pelo SUS. E, hoje em dia, o que existe de pessoas obesas que fizeram bariátrica é um número muito grande. Eu não sei... A fila do Sistema Único de Saúde brasileiro para uma cirurgia bariátrica... Interveio o ministro relator, ministro Nunes Marques. É muito mais invasiva, né, presidente? E é a última opção. A preocupação da sociedade médica é de quando você tem um índice de massa corporal próximo ao que é aconselhável a cirurgia, é aquele índice que determina uma obesidade mórbida. As pessoas mais humildes, elas não tenham mais... Nunes Marques, ministro do STF. Eu estou a 3 pontos dessa média e posso combater essa obesidade com auxílio de uma medicação, e eu não tendo acesso a essa medicação, mais fácil engordar mais um pouco, me enquadrar no índice de massa corporal de obeso mórbido e tentar uma cirurgia bariátrica. E
pelo menos os estudos demonstram, e essas sociedades são uníssonas nesse sentido, que essa é a última medida. A cirurgia não é o primeiro remédio, ao contrário, é a última fronteira para o tratamento contra a obesidade. Tá bom. Então, eu vou pedir licença aos senhores para tomar o último voto do ministro. Presidente. Pois não, ministro Gilmar. O debate está muito bem... Gilmar Mendes, ministro do STF. E, de fato, o ministro Cássio e o ministro Nunes Marques e o ministro Alexandre trouxeram ponderações relevantes, tendo em vista o caso. Mas, inevitavelmente, e isso demonstrou bem o ministro Edson Fachin no seu... ADI 5779, requerente CNTS. O plenário julga a lei que autoriza a produção, comercialização e consumo de remédios para emagrecer. Além da decisão que vai ser específica para esse caso, que conta com pareceres e tem uma compleição bastante específica, nós vamos ter certamente um entendimento, e aí, obviamente, que se organizam grupos de pressão, lobbies e tal, para que decisões outras de órgão de controle, como seja a Anvisa, sejam superadas a partir de uma decisão legislativa com essa característica de uma lei medida. Evidente, o ministro Alexandre argumentou com a outra situação extrema que pode ocorrer. Eventualmente, a Anvisa ou aprovar um medicamento que não tem nenhuma eficácia ou não aprovar e levar aí a impasses. Obviamente que aqui teria soluções para a legislação. Se nós lembrarmos da própria legislação, a lei quadro que tratou da questão da crise da Covid-19, nós havemos de nos lembrar que ali havia um tipo de autorização genérica, aí tem tantos especialistas, o ministro Lewandowski trabalhou tanto, por exemplo, nessa questão, em que se remetia a medicamentos que tivessem sido aprovados por agências internacionais reconhecidas. Quer dizer, a rigor, nós temos também hoje um ambiente internacional que dialoga e que permite discutir e debater esse tema. Na minha primeira experiência profissional fora do Brasil, eu estive de 79 a 82 em Bonn, na antiga capital da República Federal da Alemanha, trabalhando lá na embaixada na condição de oficial de chancelaria. E havia um departamento, presidente, que cuidava das vítimas de talidomida. Certamente muitos de nós havemos de ter isso na memória, que é exatamente um pouco isso, um medicamento que era amplamente utilizado e que, num dado momento, se descobriu que, usado por grávidas, produzia crianças com grandes lesões, deficiências e tudo mais. Quer dizer, tudo isso pode, de fato, ocorrer. Mas a mim me preocupa que, para além do caso, que já tem aspectos preocupantes, como mostrou o ministro Edson Fachin, certamente nós podemos estar animando leis outras, não é, que vão levar a esse tipo, vamos chamar de superação das decisões técnicas da Anvisa. De modo que eu pedindo todas as vênias pela intervenção, mas a guisa de contribuir um pouco para o debate, eu gostaria de fazer essas considerações. Foram muito pertinentes, ministro Gilmar, as suas observações. E a ministra Rosa Weber, eu gostaria que a Excelência agora me substituísse para colher o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que será breve, eu mesmo estou falando por ele, será breve, porque eu tenho de atender os parlamentares que já estão aguardando no gabinete. A Excelência me faria essa gentileza? A Excelência colhe o voto do ministro Luiz Roberto Barroso e nós vamos continuar amanhã
com esses argumentos que foram trazidos hoje, que são de muita valia. Com a palavra o ministro Luiz Fux, presidente do STF. Tá bem? Então, passo a Vossa Excelência a presidência e muito obrigado. Ministro Luiz Roberto, Vossa Excelência está com a palavra para o voto. Obrigado, ministra Rosa Weber. Ministro Luiz Fux, ainda na bancada. Meus cumprimentos, meu abraço. Ministra Rosa Weber, sempre um prazer. Luiz Roberto Barroso, ministro do STF. Cumprimento igualmente a ministra Carmen Lúcia e a todos os demais ministros. Cumprimento o senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, e igualmente o advogado que se ouve muito bem na tribuna, doutor Rodrigo Correia da Silva. Eu ia começar o meu voto, na minha anotação aqui, na mesma linha que começou o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que, no fundo, a questão me parecia simples. Mas a verdade é que nada do que nós discutimos aqui em plenário, diante da multiplicidade de visões, é simples ao final das contas. Eu, no entanto, tendo ouvido com atenção a riquíssima discussão, profiro o meu voto com a brevidade que me parece própria. Eu também conheço da ação e reconheço não apenas o direito genérico de propositura à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, que já foi admitida pelo Supremo Tribunal Federal de outras vezes, inclusive representada por mim na minha outra vida, mas porque entendo também que há pertinência temática. Acho que essas entidades de classe, elas não representam apenas os interesses, eventualmente, corporativos dos seus integrantes, mas também o tema básico que congrega essas instituições. Portanto, se aqui está em discussão uma questão que envolve interesse da saúde, eu entendo que a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde tem pertinência temática para o debate, assim como acho que a Associação dos Magistrados Brasileiros tem pertinência temática para uma questão que diga respeito genericamente à justiça e não particularmente ao interesse dos juízes em si. Portanto, eu conheço da ação e reconheço o direito de propositura e a pertinência temática e passo ao mérito, não sem antes elogiar o voto do ministro Nunes Marques, não um elogio formal, mas um elogio genuinamente verdadeiro, que revela o esforço de pesquisa e o cuidado com que Sua Excelência abordou essa matéria, com muitas informações, inclusive de fato, porque a gente não julga apenas normas em abstrato, mas a sua incidência na realidade, sobre a realidade, e, portanto, o voto de Sua Excelência, o ministro Nunes Marques, trouxe uma contribuição muito valiosa para esse debate. A hipótese já foi esmiuçada e é relativamente simples. É uma ação direta de inconstitucionalidade que impugna uma lei que autoriza a produção, a comercialização e o consumo sob prescrição médica no modelo B2, ou seja, retenção da receita, medicamento tarja negra, que libera substâncias inibidoras de apetite do tipo anfetamínicos para combater a obesidade. O autor da ação questiona a validade da norma, invocando os temas da separação de poderes e o direito à vida e à saúde que são consagrados na Constituição brasileira. Eu, em primeiro lugar, entendo que não se caracteriza uma violação à separação de poderes, porque este é um tema afeto ao direito à saúde e, nessa matéria, pelo artigo 24, inciso 12 da Constituição, a União, os Estados e o Distrito Federal podem legislar concorrentemente, inciso 12, sobre defesa da saúde.
E o órgão legislativo típico da União e próprio da União é o Congresso Nacional. Portanto, um ato normativo do Congresso Nacional que se refira ao direito à saúde, devido à vênia dos entendimentos contrários, a meu ver, não viola a separação de poderes. Até porque a agência reguladora, a Agência Nacional de Vigilância... Quem vota é o ministro Luiz Roberto Barroso. Conforme a própria lei... O ministro vota por videoconferência. O plenário julga a lei que autoriza a proibição, comercialização e consumo de remédios para emagrecer, a DI 5779, requerente CNTS. Da Lei 9.782 de 99. Incumbe à agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública. Portanto, incide aqui não apenas o artigo 24, inciso 12, como também a ideia de legalidade. Mas o princípio da legalidade, ele, na verdade, flui por duas vertentes diversas, por dois subprincípios. Ele significa a reserva legal, ou seja, há matérias que só podem ser tratadas por lei, e ele também tem uma segunda vertente, que é a da preferência da lei. Há matérias que podem ser tratadas por atos normativos secundários, como os atos normativos da Anvisa. Porém, se sobrevier a lei é que prevalece. Essa é a ideia da legalidade na vertente da preferência da lei. Portanto, havia um ato normativo válido da Anvisa e que é superado pela superveniência de uma lei que é ato normativo primário aprovado pelo Congresso Nacional. O que é preciso saber é se esse ato normativo primário do Congresso Nacional, se a lei é compatível com a Constituição, e sobre isso eu falo em seguida. Eu também me alinho à posição que, instada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que foi esclarecida pelo ministro Nunes Marques e depois secundada pelo ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que a liberação feita pela lei absolutamente não dispensa o registro da Anvisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que a lei deixa claro é que essa substância não é proibida. O que não quer dizer que um determinado medicamento preencha os requisitos, que eu já me esqueci de cabeça o nome da biocorrespondência, bio isso e bio aquilo, que cabe à Anvisa verificar. E, portanto, eu não teria nenhuma dúvida de explicitar na linha suscitada pelo ministro Ricardo Lewandowski e igualmente chancelada pelo relator, de que nós não estamos falando de dispensa de registro da Anvisa. Isso eu considero que seja indispensável, e também considerei que a lei foi prudente na questão da exigência da retenção da receita, que é um tratamento específico e diferenciado. Resta saber, e foi a preocupação manifestada pelo ministro Luiz Fux, pelo ministro Gilmar Mendes e pelo ministro Fachin, no voto divergente, resta saber se a lei pode substituir o juízo técnico da Anvisa. E aí, eu acho que a resposta para essa indagação é depende. Penso que se for uma matéria em relação à qual exista consenso científico, exista consenso médico num determinado sentido, a lei não pode se sobrepor à decisão da agência, não que a lei possa menos do que a agência, mas se há consenso técnico de uma questão relacionada à saúde ou à vida,
o consenso técnico deve prevalecer sobre a vontade política. Portanto, acho que a objeção à superação de uma decisão da Anvisa por lei está sujeita a uma avaliação médico-científico e técnica. Eu até consultei o ministro Nunes Marques aqui pelo WhatsApp, mas ele não chegou a ver ainda, para confirmar se, de fato, no voto de Sua Excelência, ele fez referência ao fato de que essas substâncias são aprovadas pelo FDA, pelo que eu entendi, e pela Agência Europeia. O que, se confirmado, significa que não há um consenso médico em detrimento da utilização dessas substâncias, porque se houvesse, eu me disporia certamente a questionar a lei, porque em matéria de saúde deve vigorar o princípio da precaução. E, portanto, se a dúvida razoável sobre a eficácia e sobre efeitos maléficos de uma determinada substância ou de um determinado fármaco, eu acho que é preciso olhar com redobrada atenção. Mas aqui, pelo que entendi, a lei não viola esse consenso médico. O ministro Cássio Nunes Marques explorou amplamente esse ponto. Portanto, eu repito, a lei pode dispor a respeito. Resta saber se a lei é constitucional ou não. Pode a lei superar um juízo técnico da Anvisa? Pode, se não houver consenso médico-científico, e não pode se houver consenso médico-científico, não propriamente por ser um ato emanado da Anvisa, mas pela norma constitucional que protege o direito à vida e à saúde. Mas, pelo que verifiquei dos autos, a aprovação da lei foi precedida de um amplo debate no Congresso Nacional, com a manifestação de inúmeras sociedades médicas a respeito do tema e favoráveis todas essas instituições à liberação dessas substâncias. Portanto, eu acho que nós não estamos aqui diante de uma situação de risco desmedido para a saúde e, por via de consequência, não acho que seja o caso de nós sobrepormos o nosso juízo em uma matéria técnico-científica ao juízo do Congresso, se as instituições médicas relevantes se pronunciaram favoravelmente à aprovação dessas medidas. E aqui, ministra Rosa, no exercício da presidente e prezados colegas, eu acho que, e pedindo vênia ao eminente e querido ministro Luiz Edson Fachin, eu não acho que o precedente da ADI 5510, da fosfoetanolamina, a pílula do câncer, se aplica, porque da minha recordação daquela discussão e do meu próprio voto, a lei permitia a produção e comercialização de uma substância que não havia sido submetida a testes clínicos e não tinha registro na Anvisa. Portanto, a mim me pareceu, e a maioria que se formou naquela ocasião, que não é possível comercializar um medicamento que não tenha registro, que não tenha testes clínicos suficientes, nem registro na Anvisa. Aquele foi o precedente. Mas aqui, como nós já deixamos claro, o registro na Anvisa, o que só pode ocorrer depois de testes clínicos conclusivos, é, evidentemente, uma exigência para a comercialização desse medicamento, ou desses medicamentos, ou de qualquer medicamento que utilize essas substâncias, até porque um pode
preencher os requisitos da Anvisa e o outro pode não preencher. Portanto, presidente, ministra Rosa, eu pedindo venha aos entendimentos contrários nessa matéria, Ministro Luiz Roberto Barroso. Então, confirmando que essas substâncias, à exceção da sibutramina, todas são aprovadas pelo FDA. Portanto, presidente, na linha dos argumentos que acabei de expor, eu estou me alinhando à posição do relator, pedindo todas as vênias aos entendimentos contrários. Estou julgando improcedente o pedido, fundado em que a lei expressa um consenso médico que se formou no debate no Congresso Nacional e sem prejuízo de que a Anvisa possa voltar a dispor sobre esse tema, desde que existam elementos novos, uma medicina baseada em evidências, como hoje se exige, em linha diversa, que levasse a uma nova proibição desses medicamentos. Portanto, presidente, e em conclusão, acho que é uma matéria sobre a qual a lei pode dispor. Saber se a lei é válida ou não depende de uma questão técnica de saber se há consenso médico ou não de que a substância é nociva à saúde. Se houver, a lei será inválida por esse fundamento. Se não houver, acho que deve prevalecer a decisão legislativa. Portanto, eu estou julgando improcedente o pedido e a minha tese de julgamento é a seguinte: a Lei 13.454 de 2017 é compatível com a Constituição, não havendo dispensa do registro perante a Anvisa nem das demais ações de vigilância sanitária relativamente a qualquer um desses medicamentos. Portanto, com a ressalva feita pelo ministro Cássio de que é possível rever a decisão à luz de novas evidências e com a ressalva proposta pelo ministro Ricardo Lewandowski de que isso não significa dispensa do registro na Anvisa, eu estou acompanhando o relator para julgar improcedente o pedido, presidente. Presidente. Não, ministro Gilmar Mendes. Só para deixar essa questão clara, porque certamente amanhã vamos ter oportunidade de debater, mas Gilmar Mendes, ministro do STF. Aparentemente factual, e eu acho que é importante até que depois o relator esclareça. Eu estou dizendo o seguinte: enfrentamento tanto mais necessário dessa questão quando se lembra que as substâncias autorizadas são proibidas em diversos países, segundo os dados aqui disponíveis. A sibutramina foi proibida na Europa por decisão da Agência Europeia de Medicamentos desde janeiro de 2010. Oportunidade em que o órgão regulatório avaliou que o remédio aumenta o risco de derrame cerebral e infarto. Nos Estados Unidos, é comercializada com restrição. O Femproporex não é aprovado nos Estados Unidos e foi proibido na Europa em 1999. O Mazindol foi retirado dos mercados dos Estados Unidos e da Europa também em 99. A anfepramona, embora vendida nos Estados Unidos, não é aprovada na Europa. Portanto, veja um mosaico que nós temos, mas, presidente, não quero interromper, só queria fazer o registro diante da afirmação do ministro Luiz Roberto Barroso, e tendo em vista, portanto, que os dados... Ministro Gilmar, eu considero, veja, eu estou baseado, evidentemente, nas informações... Ministro Luiz Roberto Barroso. E acho que se há uma dúvida, se nos Estados Unidos se admite e na Europa não se admite, que possa haver uma discricionariedade legislativa. Mas onde houver consenso das principais agências sanitárias de que o produto deve ser banido,
aí eu acho que nós devemos repensar. Portanto, aqui é uma questão factual e não uma questão jurídica. Eu acho que uma substância que tenha sido banida pelo FDA e pela Agência Europeia, por exemplo, eu acho que nós devemos olhar com um grau de suspeição diverso de se a substância tiver sido aprovada por essas agências, como eu entendi do voto do ministro Cássio Nunes Marques. Mas eu acho que nós podemos fazer, de hoje para a retomada do julgamento amanhã, uma pesquisa para termos certeza de que não estaríamos liberando, por via legislativa, uma substância que o mundo não admite como sendo saudável. Portanto, essa questão que o ministro Gilmar levanta é uma questão factual. Se estiver proibido nos Estados Unidos e na Europa, eu acho que a gente deve voltar à prancheta e ver o que fazer. Se estiver proibida num e não no outro, eu acho que há discricionariedade legislativa. Portanto, eu estou aberto para o debate, o bom debate, para a gente fazer o que seja o melhor para a saúde pública brasileira. É isso, presidente. Presidente, só... Pois não, Cássio. 20 segundos. Intervém o ministro relator. Há uma divisão, porque em nenhum momento a Anvisa ela proibiu a sibutramina. Depois do decreto legislativo, que foi proibido, ela retomou com todas as 4. O que eu faço a comparação no voto, assim, até mensagem para o ministro Barroso, talvez não tenha atentado para o detalhe, eu menciono a anfepramona. O plenário julga a lei que autoriza a produção, comercialização e consumo de remédios para emagrecer, ADI 5779, requerente CNTS. Relator é o ministro Nunes Marques. E da sibutramina, que o Brasil nunca rechaçou. E o FDA e a Europa não permitem a sibutramina. No caso da anfepramona, a Anvisa proibiu e a Europa e os Estados Unidos permitiram. Eu não quis entrar no resto, mas nós temos a Coreia que aprova todas elas, Bélgica, México, Canadá, Austrália, Argentina, no mínimo 2. Então, o que o ministro Barroso colocou, não precisamos de unanimidade planetária, nós precisamos da ausência de consenso, e isso é fato. Então, vários países do mundo utilizam 2 ou 3 dessas 4 substâncias. Realmente não há um consenso, mas não é o consenso que nos leva a essa conclusão, é exatamente a falta dela. Então, era só esse esclarecimento que eu queria fazer, que eu não afirmei, eu coloquei no voto a anfepramona e a sibutramina como paradigma. Obrigada, ministro Cássio. Então, como convencionamos, vou fazer o encerramento da sessão. Ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF e ministra, presidente em exercício. Que após o voto do eminente relator, conhecendo e julgando da ação e julgando improcedente o pedido, no que foi acompanhado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, e dos votos do ministro Alexandre de Moraes, que não conhecia da ação por ilegitimidade ativa causam a falta de pertinência temática e, caso superada a preliminar, que julgava improcedente o pedido, e do voto do... Ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF e presidente em exercício. Conhecendo da ação e julgando-a... Mulher está sentada, de pele branca, cabelos loiros, usa óculos. Usa uma toga preta sobre os ombros. Está em local com livros em prateleiras. Amanhã, com esse julgamento, conforme já destacou o presidente Fux, e eu, por hora, agradecendo a presença de todos e desejando uma ótima noite, declaro encerrada a sessão.